Para comer. Nascia de Cristo em uma fábrica de cigarros, eu estudando, total de qual? Nessa educação, brilhante, toda criança precisa estar de fora de maneira de pensar, sentir, querer. Toda a alma de felicidade. Veja só, começou o coração. Lembra? Hoje os outros têm penas para isso. E são muito respeitadas, sejam obesas, chilenas, grandonas. Depois, o Sanuzinho começou a crescer a medicina, tal de agricultura com arte, feito mãe de sócio. E não ficar pedindo sangue, um negócio de sangue, fezes e urina. Nessa medicina, tem 3 sistemas principais. Acompanhando e fazendo pé. Olha, primeiro é um metabólico motor que processa a vitalidade, visando as células, funciona como metal de rosto, que são de sangue, fezes e urina. Depois, nessa medicina neutra, tem 3 sistemas principais. Mas se não, é tão simples que vital. Eu disse que era complicado, não tem como você fazer. Tá bom? Renovação. Por quê? Porque bionutrição se o novo bem, o Steiner quer renovar a unidade de cristãos, onde pastores cobram, sendo a primeira do mundo, acabam ficando também os pastores da democracia, que é a primeira parada. Cada um nessa história, nascer um cristão não praticante, não se faz sofrer. A nova igreja surgiu uma ciência, uma fé difícil, mas formando um exemplo mais valioso para qualquer religião. Estou dizendo, caberá. Tudo isso nasceu e os 2 conselhos vêm cá. Para 3 jovens, outros. E a doutora Ita Bergman é uma difícil. Trabalhos. Nesse mesmo ano, o Steiner, achando que fazia sabe, uma agronomia, trabalhando feito um louco. Olha, de planta, território, falou. Biológica dinâmica. Um movimento eupestre, adivinha? A química recusaria. Não esperar. O tamanho do universo todo, a vida do Sol cerca. Gostando tanto de arte, está aí. Logo e aí, não existência.
era tudo que ele queria. Estou dizendo, ia chegar o momento de surgir a tal da euritmia, como arte que procede da alma, mas puras consciência de espírito, em gênero e puras. Eu não sei fazer bem, mas é comigo, olha. É como uma linguagem invisível, após meses. Então, vai ter a peça inteira, pronta, uma hora mais ou menos, com música, posso também para o drone, que é o Itaú. Eu ia falar aqui, para as pessoas te verem E verem. Estamos um minuto. Vai ter a... Pronto. Então, vai ter a peça inteira, que depois acho que a Cida vai falar um pouco mais, já surgiu, mas vai ter isso justamente na Monte Azul, no domingo, às 19 horas, com músicas também compostas pelo Johnny, que é um morador da Monte Azul, e outras, para ele vai cantar por minha direita um pouco também. Acho que vai ser bem interessante. Que pena que vocês não podem. Pessoal, a gente vai fazer só uma pausa rapidinho aqui no online para a gente ligar aqui a nossa apresentação, mas é coisa de um minutinho, tá bom? Siga comigo. Só é isso, né? Coisas da muita
Para começar, eu vou fazer um trechinho aqui, sempre firmando o propósito da caminhação e querer, de fato, tocar o coração de vocês. Para que esse movimento, né, do coração chegue no metabólico motor, né, como símbolo do processo, para a gente poder realizar, né, ações que o mundo e que o nosso discípulo precisam também. O discípulo do oculto considera o prazer apenas como um meio de enobrecer-se para o mundo. O prazer é para ele um explorador que o ensina sobre o mundo. Mas a voz do filho, mediante o prazer, ele caminha em direção ao trabalho. Não aprende a fim de acumular o aprendido como seu tesouro estabelecido, mas sim para colocar o aprendido a serviço do mundo. Gostei. Eu gostaria de convidar a Cida aí, André. Como que eu vou conseguir? A Cida, deixa eu ver se ela pegou por aqui. A Cida está aqui sim. Gostaria de convidar a Cida, então, para que a gente pudesse ter um pouquinho da partilha dela sobre essa obra que o Ediano, né, interpretou agora no início, e poder fazer essa interação com a gente começar a se aquecer. Pode deixar assim da... Eu estou aqui agora. Estão me ouvindo? Cida. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, bom dia. Bom dia a todos. Não consigo ver vocês, mas meu coração está alegre de estar nesse momento aqui com vocês. Sobre essa obra. Então, isso foi feito aqui com algumas mãos, né? Eu e Antoniélia, na vinda da caminhação aqui com nossa querida Uti. Então, foi uma forma imaginativa e com o que a gente tinha disponível em termos de tempo e de material que a gente fez para vocês. É isso. A outra já foi uma coisa pensada e estruturada de acordo com uma solicitação. Ótimo, Cida. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, então, ótimo. Querida, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Então, querida, que trouxe também a nossa voz, né? Que é assim, eu toda a tristeza e também, né? Que representa o reflexo do nosso movimento. Então, assim, é muito bom ter aqui, ter sempre. E eu estou seguindo, eu quero convidar O som está muito baixo.
Sustenta a gente ainda traz essa sustentabilidade espiritual, né, de ancoramiento, todo esse movimento, né, que tem iniciativa, que entusiasmo, e a sociedade antropológica, né. Então, eles abraçaram a ideia trazida pela UTI, primeiramente, depois todos os grupos, né, né? Então, mas e eu não sei se então que a Alguém está ouvindo alguma coisa? Porque eu não estou ouvindo nada. Agora vocês escutam? Ah, agora sim. Então, vocês não escutaram nada. Bom dia a todos e todas que estão aí e aqui também presente. Então, Gente, mas não tem o que fazer. vocês escutam assim, né? Sim, E dá algum barulho, alguma interferência? não, tá ótimo assim. Então, vou manter aberto. Depois, vamos ver se o André fechou por algum motivo. Bom, fico muito feliz que há 4 anos começou esse movimento, esse projeto, a partir de algo que reverberava na UTA. Ela trouxe numa das nossas reuniões, era 2019. André, tudo bem? Porque depois a gente abriu o microfone aí. Claro. Tá. Qualquer coisa ele deve também o microfone aqui, ó. Vai fazer ruído. Mas pode falar. Tá. E ali na salinha da biblioteca, a gente, era 2019, e a gente estava fazendo a celebração, 2018, antes, preparando para o centenário, né, da trimembração do organismo social, e a UT trazia que ela rodou muito,
falando do Brasil. É um país que tem uma importância muito grande para ela, uma riqueza enorme, e que aí ela tinha vontade de andar por esse Brasil, né? Mas ela não queria só andar. Ela não queria que simplesmente fosse algo terrível, mas que de fato fosse algo vivo, envolvendo as pessoas, envolvendo... Eu não sei o que fazer. E aí surgiu esse nome, Caminhação, e o envolvimento de muitas comunidades pelo Brasil. Muitos grupos se juntaram para fazer encontros envolvendo música, arte, envolvendo filosofia, envolvendo valores universais. Então, fico muito feliz, né? Nós, como sociedade antroposófica, eu como Marina, com a importância que a trimembração do organismo social tem para a minha vida e para o mundo, de a caminhação está fazendo 4 anos. E fico muito feliz que o papel dessa coordenação, desse engajamento, desse fomento está com a Aline. Eu considero que ela tem todos os atributos para fazê-lo e faz muito bem feito. E eu não consigo acompanhar o tempo todo, mas toda vez que eu tenho uma pincelada um pouquinho ali, são coisas que me alimentam, me deixam muito felizes. Como a apresentação que a gente viu hoje, né, de uma riqueza tão grande. E eu digo que para mim também é um grande aprendizado, porque eu nasci no Brasil, mas eu venho de uma cultura alemã. Estudei em colégios alemães, meus avós todos falavam alemão, meus pais falam alemão, e para mim é uma alegria muito grande, assim, sempre descobrir um pouco mais desse país que eu nasci, mas que é tão gigante, tão diverso, né? Com tantas histórias tão ricas, gente tão bonita, gente tão... E, de fato, eu considero que o brasileiro tem uma alegria e uma forma de encarar a vida que é um diferencial dos brasileiros, assim, e que eles têm isso para poder ensinar o mundo, porque é, de fato, muito tocante, muito bonito. E eu gostaria que cada um pudesse levar, né, esses 7 pilares da caminhação para suas vidas, para suas comunidades, para o seu trabalho, seja conjunto, individual, seja profissional, seja no âmbito da educação, enfim, que eles possam permear a nossa vida mesmo e fazer a diferença, porque, de fato, não é uma receita, mas é uma receita que dá certo, vamos dizer assim, juntar todas essas coisas, né, faz diferença. Então, fico muito feliz e muito agradecida, Aline. E agradecida a cada um de vocês também que nas suas localidades participam, promovem e que a gente possa unir mais forças e fazer cada vez mais. Muito obrigada. Então, muito obrigada, Marina. Mais uma vez, deixa eu só mudar aqui. Então, para a gente estabelecer ainda mais essa conexão, né, com o nosso propósito aqui, antes de trazer um breve panorama da nossa história desses 4 anos, né, eu quero trazer neste livrinho aqui também, que alguns conhecem bem, porque se torna membro da Sociedade Antroposófica, alguns trechos do capítulo 5, onde parece que é para nós, caminhantes da caminhação. Então, são recortes, tá? Rudolf Steiner fala repetidamente na introdução a esse tema, não do karma do movimento antroposófico, mas do karma da sociedade antroposófica, ou seja, do karma de uma comunidade concretamente existente aqui na Terra. Comunidade de antropólogos que, em certa ocasião, tomaram a decisão consciente de juntos servirem ao impulso micaélico da nossa época. Portanto,
Só podem ser antropólogos indivíduos que têm determinadas perguntas a respeito da essência do ser humano e do mundo, de tal maneira que elas são indispensáveis à vida, da mesma forma como sentimos fome e sede. Para essas pessoas, o que passa a ser essencial e transformador em toda a sua vida é o encontro com a antropologia, uma vez que elas trazem o cerne de suas almas, uma lembrança da escola suprassensorial de Micael. Essa necessidade da antropologia é o resultado de tal aprendizado. Assim sendo, todo antropólogo pode dizer a si mesmo, a partir da sua recordação espiritual: uma vez que, devido ao meu karma, eu me tornei antropólogo, aquilo que conseguiu me encaminhar para a antropologia também exige de mim que eu fique atento a respeito de como em minha alma surge a necessidade de encontrar na vida iniciativa única, para a partir do mais íntimo do meu próprio ser, poder iniciar algo, poder julgar algo, poder decidir algo. Isso, de certo modo, está escrito no karma de todo antropólogo. Torne-se alguém com iniciativa. Isso é algo que deveria estar presente diante da alma do antropólogo, como que escrito em letras douradas. Do seu karma faz parte a iniciativa, e que muito daquilo que vem ao seu encontro durante a sua vida depende do quanto ele consegue tornar-se coletivamente dessa iniciativa. Obviamente, não se trata apenas de iniciativas ou resoluções exteriores, mas principalmente de questões internas, como, por exemplo, durante essa vida, tornar-se um verdadeiro meditador no sentido antroposófico, ou um membro da sociedade antroposófica. Por conseguinte, podemos dizer que o grupo de micaelitas reuniu-se na escola suprassensorial em torno do seu mestre hierárquico, no mais profundo amor por Micael, e de uns pelos outros, para ali poder receber dele as tarefas que, em conjunto, e servindo ao espírito da época, eles deveriam cumprir na Terra, pois são exatamente essas tarefas que o ser humano não consegue resolver sozinho. Por essa razão, foi que Rudolf Steiner fundou a Sociedade Universal, para que, por membros, ele logo em seguida revelou o karma que estava ligado à escola de Micael no mundo espiritual, e que pode também ser designado como novo karma, ou karma solar dos antropólogos. Portanto, todos os antropólogos têm a tarefa de transformar o elemento desagregador do karma lunar para dentro do karma solar que os une, e com isso fazer da sociedade antroposófica um lugar social aqui na Terra, onde se queira trabalhar consciente e objetivamente no sentido micaélico, em seu próprio karma pessoal. E como o karma é algo que se realiza somente entre pessoas, faz-se necessária uma sociedade de pessoas que, pelo menos como tendência, abraça todos os micaelitas da Terra. Então, eu gostaria de fazer dessas palavras, as minhas palavras sobre a importância de tudo que a gente tem feito e construído, que para alguns meu Deus, e é isso, o que eles querem fazer, né? Mas que para a gente faz tanto sentido. Mas não é só para a gente, enquanto individualidade egoica, mas é para a gente, enquanto antropólogos, ligados a essa força de Micael, entende que o seu destino e a sua função de karma, o seu desenvolvimento, só vem no encontro do outro. Não olhando necessariamente para si, mas olhando o que o mundo traz, o mundo pede, e o que a gente tem de talentos, valores, de conhecimentos, de recursos, e a gente pode dispor. E assim, não passa só um, mas a gente vai todo mundo, como naquela imagem do mundo, que tem um prêmio lá no final para as crianças pegarem na cesta, mas elas decidem todas se abraçarem e caminharem juntas até chegar esse grande prêmio final. Então, essa é um pouco da imagem do que a caminhação é de fato. E por nossa competência, ela não tem uma forma. Eu não posso dizer que o que vai acontecer em formação aqui na Sociedade Antroposófica em São Paulo pode ser a mesma coisa que a gente vai realizar lá em Arembep,
pé de areia, no chão, areia, na praça, na beira do mar, né? Não dá para ser a mesma coisa. Então, a gente valoriza as identidades individuais e sociais para que a gente possa encontrar esse lugar comum dessa diversidade entre as pessoas, mas também no Brasil. E a gente, apesar da pandemia, que a gente ter começado com nós, 2019, e a gente pensou, poxa vida, o nosso movimento corre muito risco, porque a gente fala de encontros, né? E a gente se reinventou. E a gente manteve, em 2020, mensalmente, encontros online, onde a gente se escutava. Às vezes a gente não recebia uma inspiração positiva, mas a gente se encontrava no apoio das nossas dores. E foi nesse apoio, nesse encontro, que a gente decidiu fazer a celebração de 1 ano. E foi essa programação aqui muito rica, que está disponível lá no YouTube também da Sociedade Antroposófica. As coisas se esfriaram um pouco mais em 2021. Opa. Passa. Em 2021, a gente, um pouco mais frio ainda, né? Caminhando para esse 2º ano de pandemia, mas a gente se firmou ainda mais. Então, pessoas que só eram parte aleatória assim, do movimento falaram, não, nós vamos sustentar esse movimento. E a gente formou um grupo Coração por pessoas que participaram, né, desses primeiros encontros em 2019. E a gente novamente renovou os nossos votos e intenções e celebramos os 2 anos da caminhação também uma apresentação super bonita, onde a gente tem o teatro de mesa da Cida, onde a gente tem roda, a gente tem cantoria, e a gente consegue manter esse calor, mesmo no mundo digital. Em 2022, a gente falou, a gente precisa agora expandir, né? A gente precisa chegar a outros corações ou reconectar, né, os corações que já estavam conectados lá em 2019. E a gente se propôs, então, realizar os diálogos online, que era para a gente falar sobre esses 7 aspectos sérios. E neste ano, a gente deu continuidade. Então, nós fizemos 7 encontros online. E também, assim, que a gente precisava de algo maior, que pudesse disponibilizar mais. Então, em 2018, eu realizava lá em Sorocaba um seminário de pedagogia social, e tentar compartilhar as práticas, né, e os saberes antropológicos lá no território de Sorocaba. Um lugar de antropologia muito desconhecida. Ela é uma flor de deserto. Então, a gente quer Não. E realizamos, então, eu com o Grupo Coração, eles queriam tornar, então, uma ação do nosso coletivo, né, da caminhação. E assim fizemos. Em seminários, né, de pedagogia social, online, eu mantive online, né, porque primeiro e o segundo, de 2002 e 2019, foram presenciais, a gente mantive online. Então, a gente resolveu este nome, né, antroposofia como prática na vida, que fazia muito sentido. É um material também que estará disponível em breve para vocês aplicarem todas as palestras e e-book. E neste ano, nós seguimos, né, com os diálogos online, falando agora dos 5 aspectos internos, né? Esses aspectos, eles são fundamentais para a gente trabalhar em nós individualmente
mas a gente também procurar refletir no nosso coletivo, com as pessoas que estão mais vinculadas às ações locais, para a gente poder se fortalecer, né? Os 5 aspectos são o sentido espiritual, confiança, disciplina, serenidade e coragem, né? Então, são forças importantes para a gente seguir nesse caminho. Nós também estamos lançando hoje o nosso e-book para a gente, que terá uma distribuição gratuita, tá? Então, esse e-book depois a gente vai mostrar como acessar isso no site, né? Tá lá no site da Sociedade Ortodoxa. Você baixa gratuitamente e com essa intenção mesmo, de que cada vez mais pessoas se conectem no movimento, né? Porque não é o que você precisa acrescentar à sua vida, né? Não é mais uma responsabilidade, é só você entender e validar que o que você já faz é parte da caminhação. Então, a gente encontrar essa interface e se fortalecer nas nossas atuações, né? E, em agosto, agora, nós vamos também realizar o nosso primeiro seminário presencial lá na Bahia, né? Honrando também essa imagem que são as periferias que sustentam o centro, né? A gente vai realizar lá na Bahia, no Bira, que está conectado desde 2019 também nesse movimento, tem um movimento lindo, sociocultural, educacional, ambiental, lá em Arembepe, então também para trazer essa força para todo o movimento dele lá. E agora, nós queremos convidar, então, né, essas personalidades todas para darem uma palavra, né, e falarem um pouco sobre o texto de cada um, a intenção que cada um teve ao escrever. E eu vou pedir para a gente começar com quem está aí no Zoom. Tudo bem, André? Eu vou abrir aqui para eu enxergar quem está aqui. Eu gostaria de chamar primeiro a Malu. Eu vou por ordem de quem eu estou encontrando aqui. Malu, você pode contar um pouco para a gente sobre o seu... Contar que você é membro do Grupo Coração também. Sim, bom dia, com muita alegria. Onde? Aqui? Nos ouvem aqui de Porto Alegre? Agora sim. Tá, então, com muita alegria, eu chego desde 2019 no Grupo Coração, carregando essa chama. E para falar do tema que eu e Jefferson Reis tivemos o privilégio de ser nomeados, né, para falar sobre ele, eu gostaria antes de falar muito rapidamente para vocês por que eu me conecto com esse tema, que é a fraternidade econômica. Eu venho de uma história, de uma biografia, onde desde a minha infância esse tema sobre a relação com o dinheiro me chamava muito a atenção, especialmente na relação que o meu pai tinha com o dinheiro, na forma como, enfim, ele detinha o poder através do dinheiro, na nossa dinâmica familiar. E isso realmente desde muito criança e jovem me despertou e me trouxe para um lugar de muito incômodo, onde eu me questionava, né? Por que algumas coisas acontecem? E aí agora não adianta eu entrar em detalhes, né, sobre essa relação com o dinheiro, mas eu percebia o impacto que isso tinha na minha vida e na vida de muitas outras pessoas com quem eu me relacionava, né? Não só da minha família. Eu percebia claramente que eu tinha privilégios que outras pessoas não tinham, mas ao mesmo tempo eu me envergonhava até desses privilégios, né? E eu via que, apesar de muita abundância, a relação com o dinheiro era de extrema escassez, assim, por parte do meu pai, e de muita manipulação.
E aí, quando eu despertei para o fato de que eu não precisava me envergonhar dos privilégios que eu tinha, mas que se eu olhasse com gratidão por tudo que eu tinha recebido, eu podia também desejar que outras pessoas pudessem acessar algumas coisas que eu tive o privilégio de acessar. E a principal delas foi a educação. Apesar de não vir de uma educação Waldorf, né, eu acabei também tendo o privilégio de colocar meu filho numa escola Waldorf, e depois de iniciar a formação em Economia Viva em 2020, depois também de conhecer João Melé, e aí na formação trabalhei muito a minha biografia, muito todas essas crenças e questões que me assombravam. Eu tive o privilégio também de conhecer o Jefferson Reis, que foi meu colega, e que foi quem trouxe um impulso da fraternidade econômica para dentro de uma escola aí de São Paulo, que é a Guaí. E eu fiquei altamente mobilizada com o impulso dele e falei, bom, tá aí uma forma de eu me inspirar e também trazer para dentro de uma escola aqui em Porto Alegre, que é a Escola Waldorf Querência, onde estuda o meu filho, esse impulso da fraternidade econômica. Então, para que outras crianças e famílias tenham esse privilégio. Eu não preciso mais me envergonhar de que eu consigo dar acesso a essa escola para o meu filho, quando tantas outras famílias gostariam de ter essa liberdade de escolha da educação e não têm, né? Ou para que estejam nessa escola precisam passar por uma dinâmica que a gente chamava aqui, né, no Sul, uma dinâmica de bolsas, que ainda que muito respeitosa e calorosa, trazia constrangimento para as famílias. Então, a gente também não dava um direito de igualdade no âmbito político e jurídico de direitos e deveres. Quem podia pagar mensalidade não passava pela dinâmica de bolsas, né? E quem queria ter acesso à escola e não podia chegar nos valores de mensalidade, precisava, então, passar por essa situação. E aí, com a implementação do programa Comunidade Fraterna aqui no Sul, muito inspirada no programa da Guaí, né, que foi lançado pelo Jefferson, nós já estamos indo para o 3º ano, então em 2021 nós fizemos todo um trabalho de conscientização da comunidade e seguimos fazendo, porque esse é um trabalho que não tem fim, né, a nossa relação com o dinheiro, e tem sido muito gratificante a gente poder, em confiança e com muita coragem, acreditar que com a consciência que cada um de nós tem no momento presente, a gente vai conseguir entregar a melhor contribuição possível para essa educação, não só para as nossas crianças, mas para o futuro que a gente deseja, né, para outras crianças também. Então, eu não quero tomar muito tempo, quis dar uma pincelada e agradeço mais uma vez por poder falar sobre esse tema que me toca muito. Aline, vocês me ouvem? Eu não sei se eu falei sozinha para... Ah, sim, ok. Talvez a imagem lá na sociedade, então, que esteja congelada. A Aline está me dizendo aqui que o controle não está funcionando para mudar. Então, não sei se eles estão congelados por lá. Vamos aguardar um pouquinho, gente. Agradecido, Malu, por tuas palavras. Um tema bem... Ju? Oi? Pode falar, querido. Então, tá bem, obrigado.
É um prazer, né? A gente está vendo concretizado o nosso e-book com os temas que conversamos na caminhação e no coração da caminhação. Foi um trajeto bem bonito de diálogo, que trocamos bastante informações e aprendemos bastante, né? Eu abordei nesse e-book a questão do genius loci, em latim, né? Que na tradição guarani é um anhã, é o diálogo com o espírito dos lugares. Agora, eu passei 40 dias tocando e viajando lá pela Europa Ocidental e fiquei muito encantado com as visitas que eu fiz na casa do como que o pintor impressionista que fez jardins e pintou os jardins dele, né? Então foi possível, é sempre possível se refazer a obra original dele de jardinagem. E um diálogo muito bonito que ele fez com a região da Normandia, e impressionante como ele contagiou toda aquela região, porque em todos os lugares a gente vê jardins, né? Então, pude ver ali uma realização que se perpetua de um diálogo com o gênio do lugar. E quando a gente traz para a nossa realidade aqui, o que a gente vê é que não há esse diálogo quando se faz as cidades, quando se constrói as casas, né? Não, isso traz todo um prejuízo estético para um lugar. E a questão da estética não está só na beleza, ela está na harmonia, né? Traz saúde, traz alegria, traz felicidade de se estar plantado num espaço agradável, né? A gente vê também que em muitos outros lugares, eu fui na cidade onde nasceu Einstein, toquei lá no Einstein House, e também a mesma coisa, a gente vê que há um diálogo com o espaço. Claro que o fato de se estar bastante tempo num lugar, até intuitivamente você acaba assimilando o espírito daquele lugar. Também tem esse aspecto de que muitos que vieram aqui para o Brasil não estão há muito tempo aqui. Então, às vezes, não compreendem a natureza e a forma como essa natureza se expressa, né? Então, não abre essa possibilidade de diálogo com o lugar e se vai fazendo as coisas. Então, a gente vê um prejuízo no aspecto de urbanismo, paisagismo, arquitetura do lugar, né? Então, tudo é meio quebrado, tudo é meio arrebentado, tudo é um pouco violado, né? A natureza é um pouco violada, assim. Até pela compreensão de que as próprias florestas são antropomórficas, resultado de um convívio, né? E hoje, bom que a arqueologia está percebendo isso, né? A gente vê lá na Amazônia, achava-se que aquela floresta nasceu por si, assim. Hoje sabe-se que não, que ela é fruto de um cultivo, né? Das terras negras, terras que são resultado de compostos, né? Compostos de cinzas, carvões, detritos orgânicos, e que gerou aquela floresta. Mas não só a Amazônia. Todos os nossos nichos ecológicos, a Mata Atlântica, são resultado de um trabalho da população que vivia ali, né? Então, quando a gente interfere num lugar, deve dialogar com esse lugar. Nós temos exemplos curiosos, assim, e que às vezes parecem chocantes, como, por exemplo, a cidade de Brasília, né? As pessoas sempre me dizem assim, eu gosto de Brasília, né? As pessoas me dizem, é uma cidade artificial. Não é, por incrível que pareça, que ela é uma obra de arte. Se a gente pensar em Firenze, por exemplo, ela é uma obra de um diálogo de Da Vinci com o lugar. Ela é bela. E assim outras cidades que a gente vê que foram construídas como obras de arte. E Brasília é uma obra de arte modernista, mas é uma obra de arte, né? Quando a gente vê o Lago de Paranoá e toda aquela harmonia que existe ali, a gente deve render graças ao Niemeyer, ao Burle Marx,
aquilo é um resultado belo. E curioso que as pessoas não têm muita consciência que aquilo é um resultado belo e um resultado de diálogo, muito bem feito com a natureza daquele lugar. Porque eu penso que a razão do ser humano existir num lugar é de contribuir com a beleza. Quando você contribui com a beleza, você usou uma expressão artística. E a poética e a arte resulta de um diálogo com o ser daquele lugar. Muitas vezes não consciente, isso não tem importância. Mas quando há o diálogo, mesmo inconsciente, resulta em algo que é harmônico, belo e no qual você se sente bem. Por exemplo, num lugar seco como Brasília, fazer um lago, claro que vai trazer bem-estar. Agora, veja, quando a gente se desloca para São Paulo, né? Aí não, aí houve muita violência, resultado de violência. E o maior exemplo que a gente tem é o rio Tietê. Tietê, a verdadeira mãe. Tietê significa verdadeira mãe. Um rio que trazia vida, transporte, alimento, água. Então, enquanto São Paulo não corrigir o Tietê e não restaurar a verdadeira mãe, há uma virada de costas para os gênios Lossi daquele lugar. Mesma coisa o Anhangabaú. Todo lugar que tiver a palavra Anhã, Anhã se refere ao espírito do lugar. É onde nasce a cidade. Nasceu em torno do Anhangabaú, do Anhã curvo. Porque ele pode ser curvo tanto para baixo, que é o caso do Anhangabaú, como para cima. No nosso caso aqui, nós temos o Anhangaba. Ele é a montanha que é o gênio deste lugar. Porque de todos os lugares a gente contempla o Anhangaba. Então, vejam, São Paulo tem missões a serem resolvidas, né? Coisas a serem resolvidas. Tem a ser resolvido Tietê, a ser resolvido. Por incrível que pareça, quando a gente vê o Anhangabaú, está começando a ter uma resolução ali. Tem o pátio do colégio preservado. Então, ali já nasce, ali é o coração da cidade. Por sorte, nesse coração há um trabalho de harmonização. Então, não deve-se ter desprezo pela beleza, né? Pela arte, pela poética, porque quando você estabelece a poética, a arte, a estética, há um envolvimento com os gênios Lossi desse lugar. Então, são parâmetros que nos colocam se você está dialogando ou não com o espaço em que você está. Quando você vê uma casa que não agride uma paisagem, ao contrário, ela embeleza uma paisagem, então há um diálogo. E é isso que eu trouxe no meu texto, né? Para não se alongar, até agradecido por me ouvir. Que bom ver todos vocês e as carinhas de todos aí. Nos alegra em ver. Aline, com você. Estamos aprendendo. Agradecer muito a sua presença, a contribuição com 2 textos, né, com o nosso e-book, e convidar agora a Isabel também para falar um pouco sobre o texto dela. Bom dia. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, né? Porque é um tema que mexe muito com a vida de todos, né? Mas principalmente com a sensibilidade, né? Falar de coragem é algo que vem de dentro, né? E várias coisas me remeteram, né, a esse tema. Claro, o Tecrame, que é o nosso exemplo, nesse processo do Caminhação. Desde 2019 eu acompanho, em 2020 fizemos o primeiro encontro online por conta da pandemia, para não nos separarmos e estarmos juntos.
E a força da UT me traz, né, esse processo de pergunta, né, de que forma é esse caminho da coragem. E aí me traz também, né, esse movimento do Stein quando ele fala do homem sem pátria, né, desse ser humano que não tem fronteiras, que vai em busca de algo melhor, não só para si, mas para o mundo, né? E a UT me traz isso muito presentemente, né? E então no meu texto eu trago esse resgate da força dessa mulher que veio de fora para uma terra distante, desconhecida, enfrentando um mundo diferente, né? Que é a favela Monte Azul, que continua sendo perigosa a nível social, mas que hoje tem um encantamento, né, da Monte Azul lá dentro, né, da Associação Monte Azul. E tudo isso me fez pensar e colocar, né, nesse texto esse processo do que é coragem, né, da onde vem, né, porque vem do coração, né, vem de algo muito maior do que a gente pode imaginar, né? Então é através dessa força, dessa coragem que vem do coração que as coisas podem transformar e trazer resultados, né? E eu fui muito grata, né, quando recebi esse convite, porque falar sobre isso, trazer essa gotinha, né, do que é coragem, né, dentro do nosso conceito antroposófico, dentro do nosso conceito de mundo, é ter UT como inspiração mesmo, né, porque assim o trabalho que ela realiza, o trabalho que ela realizou e que ela continua, né, moldando, forjando com essa energia, é exemplo demais para a minha vida, né? Que também foi um processo de muita coragem chegar onde eu estou hoje. E eu acho que o mundo realmente precisa, né, ter mais essa sensibilidade, esse olhar para o seu coração, né? Fazer a pergunta, por que eu estou aqui nesse mundo, né? Se não for para contribuir com o outro, e dessa forma, atravessando mares, atravessando fronteiras, sendo sem pátria, né? E trazendo, resgatando esse processo de dizer assim, não é pela força, mas é pela sensibilidade, né, que a gente adquire esse processo de coragem. Muitas vezes, por mais incoerente que seja o caminho, o destino, e a gente acha que não vai conseguir, é quando vem essa força, que é do coração, que é a coragem. Então, assim, estarmos aqui hoje, comemorando 4 anos, é de muita coragem, de muita resiliência de nossa parte, do Grupo Coração que está aí, sabe? Porque, assim, trazer essa consciência, né, a quem está em nossa volta, né, de que a ação, né, vem, que a oração vem através da ação também, né? Então, assim, não é só o estudo, não é só a oração, mas, assim, que a gente precisa ir para a ação, ir para esse movimento, né, que é o movimento de coragem. Então, assim, eu sou muito grata de compor esse e-book, sou muito grata de ter sido chamada para escrever esse assunto, né? Quem me conhece pessoalmente sabe o meu percurso de vida, sabe a minha história e isso assim me moveu muito e eu só tenho a agradecer. Não tenho assim muito o que dizer aqui mais, porque assim é um movimento muito interno que cada um tem que passar para chegar até aqui. E eu acho que todos nós que estamos aqui tentando fazer com que, né, não só a sociedade antroposófica, mas a pedagogia Waldorf e o grupo Caminhação floresça de forma verdadeira, é um ato de coragem. Então, continuemos nesse caminho, que é muito bonito. Obrigada. Obrigada, Isabel. Muito obrigada, Isabel, querida. Muito bom ter a sua contribuição aqui. E agora, eu gostaria de chamar a Carla e a Luísa, que também estão aí no online.
Estão por aí? Carluísa, a gêmea. Bom dia, gente. Assim como a Isabel falou, né, para a gente também é uma honra participar desse book, desse grupo. A Aline convidou a gente para falar sobre serenidade, né? A princípio, a gente ficou pensando muito nesse tema, porque a gente lida com a inclusão escolar, né, no nosso trabalho, a inclusão como um todo, na verdade, mas assim, como a gente trabalha com a educação mais nesse âmbito escolar, né, o nosso foco, e aí a gente pensou assim, nossa, mas serenidade, né, a gente que vê tantas injustiças sociais acontecendo, né, como que a gente vai abordar esse tema? E aí a gente refletiu bastante, a gente percebeu, como a gente trabalha com pessoas com deficiência, né? Nossos alunos, a maioria são autistas, o que tira a nossa paz, né? A nossa serenidade? É que a gente tem essa pretensão de achar que a gente tem o controle das coisas, né? E isso é uma coisa muito do ego. Porque a vida, o Steiner fala tanto no pensamento vivo, ele fala tanto na vida, né? E a gente fica querendo tudo tanto com formato, e essa é a beleza do caminhação, né? É ver que não existe um formato único, é tudo tão diverso, respeitando a individualidade, o que cada um tem para oferecer e o que nós precisamos também, né? Que nesses encontros a gente vai sendo alimentado e vai alimentando, e isso é tão bonito. E aí o nosso trabalho traz isso assim, né? Com tudo, porque por mais que a gente planeje, isso é importante, né? Mesmo a vida pulsando e tudo mais, lógico que nós devemos planejar as coisas, mas se a gente for, por exemplo, para qualquer encontro com os nossos alunos, acreditando que aquilo vai sair assim, tem que sair igual uma planilha, nós vamos nos frustrar e nós podemos cair ali num lugar que não é o lugar adequado, né? Então, a gente entendeu, né, que a serenidade está presente na nossa vida no momento em que a gente acolhe a pessoa que está ali na nossa frente como ela é, e ela também acolhe a gente, né? E a gente, através das nossas atitudes, nós vamos inspirando. Então, a gente precisa ser esse ambiente para essa pessoa que está à nossa frente, né? E aí, como que a gente vai desenvolver a serenidade? Lidando com o nosso trabalho interno, com os gatilhos, com as coisas que a gente vivencia e tudo, porque isso vem, né? No nosso coração, na nossa mente, e a gente tem que lidar com isso. Então, realmente a serenidade ela é uma conquista, né? Através do autoconhecimento, do lidar com a gente mesmo e os nossos fazer o que é necessário. Alunos, né? Exatamente. E a gente também pensou, né, Luísa, na serenidade, a gente até escreveu também no nosso texto, como ser serenos, né? Como nós, no nosso caso, sermos serenas na militância, né? A gente vai em muitas reuniões desgastantes no poder público e tal, mas a serenidade, ser sereno não e ser pacífico não é ser passivo, né? E uma palestra que a gente gostou muito do Steiner é a missão da ira. E isso mexeu muito com a gente, porque quando a gente vai num lugar, o pior sentimento que a gente pode ter é a indiferença. Eu não estou nem aí para o que está acontecendo. Nós somos coléricas, né, Luísa? Quando a gente tem raiva do que está acontecendo, da exclusão, a gente tem raiva da injustiça, a gente não pode apegar essa raiva, né? E ficar só nisso, mas a gente transformar essa ira em ira nobre, que o Steiner fala. E isso é a serenidade, é parar para pensar em quais são as soluções ou o que a gente pode fazer para transformar aquele ambiente, né? Seja numa sala de aula, seja a gente como terapeuta, né, dos nossos alunos, seja na nossa cidade, no nosso bairro, em todo local que a gente vai. E a gente aprende muito com as pessoas com deficiência, porque esse dragão da forma, ele acaba, né? A gente lê os 12 dragões e assim, ele também foi um livro de muito ensinamento para a gente. A gente tem que ter esse pensamento vivo o tempo todo. E a serenidade, ela traz essa força do eu, para a gente parar para pensar
e agir de forma planejada, mas viva ao mesmo tempo e pacífica, não pela força, como a Isabel falou, né? Mas com a sensibilidade. E isso também é um ato de coragem e é muito bom ver que todo mundo vai complementando, né? As falas. E o Caminhação é isso tudo e a gente está muito, muito feliz pela oportunidade. Obrigada, gente. Uma vez, contribuição de vocês. E eu gostaria agora de convidar o Ale Raboni, para vir compartilhar um pouco do texto dele maravilhoso. Lá, no Pedro. Sim. Sim. Muito bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço. Me ouve? Sim? Sim. Oi, oi. Sim, agora? Estão ouvindo também? Sim, já tem um joinha lá. Então, primeiro, eu sou muito grato de sempre ser lembrado pelo movimento da Caminhação, a Aline, a Ute, enfim, pessoas queridíssimas que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Acho que eu, na verdade, contribuo muito pouco, quase nada com a caminhação, mas esse assunto da confiança, para mim, é um estado presente, um estado de graça, e ouvindo essas pessoas envolvidas, né? Agora, a última fala, como foi dito, sobre indiferença, eu acho que esse é, de fato, o grande problema que a gente tem que lidar. A gente, sociedade antroposófica, a gente, sociedade brasileira, sociedade universal, certamente um dos grandes males é a indiferença, né? E ela anda acompanhada, e é um risco que a gente corre aqui dentro da sociedade antroposófica, pelo que eu transito, caminho por aqui. Há um risco também da soberba de a gente achar que tem todas as saídas, né? Ou na pedagogia Waldorf, ou a medicina antroposófica, que é incrível, ou a antroposofia. Então, eu acho que são coisas para a gente ficar atento, tanto a indiferença, que nos paralisa, né? Mas também há um risco numa outra extremidade da soberba. Então, eu acho que a confiança é um caminho, né? A confiança é um caminho presente, de a gente honrar e agradecer tudo que já passou. A gente está aqui num momento de celebração, de agradecer e de parabenizar pela realização de 4 anos, mas eu confesso que ouvindo tudo isso, e como eu já disse, eu tenho pouco envolvimento, então agradeço por tudo que foi feito, mas aí tem um outro aspecto além da confiança e a gratidão, que é a doação. E a doação é algo para o futuro. A gente não tem a menor ideia, inclusive, para que está doando, né? A gente deveria se empenhar nos motivos que a gente tem, nas razões pelas quais a gente realiza no dia a dia, né? Fazer o que é do teu coração, como foi dito aqui, pela coragem, pela vontade, mas a gente não sabe bem onde isso vai dar, né? Isso são coisas que essas vozes, né? Quando a gente acorda, já começa a falar na nossa orelha. A primeira reunião que a gente tem ao longo do dia são as vozes quando você está lá no banheiro, que já tem né, na sua orelha. Então, eu acho que a maneira que a gente tem de caminhar para o futuro é pelas perguntas, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar com a dona Ute aqui na sociedade, dizer que ela era a pessoa mais jovem da diretoria, né? A diretoria que eu não sei quem está online, mas parece que não está muito bem representada hoje aqui, né? Não vejo muita gente. Mas, enfim, eu acho que esse espírito jovial que eu vejo na Ute, vejo na Aline, tenho Renata, prazer enorme de trabalhar, por exemplo, com a Isadora. Eu acho que é disso que a gente precisa, desse alimento que a gente precisa se a gente quiser andar para frente para um lugar de calor, né? Do calor que aquece os singelos corações de pastores, antes dessa luz que ilumina, sabe, as cabeças de reis. Eu acho que se a gente continuar nessa perspectiva científica, enrijecida, dura, fria, é muito difícil da gente transformar. Então, para mim, a minha confiança no presente, né, essa graça do presente, esse estado de graça representado pelo humor, que está lá no representante, ela aponta muito mais para o futuro. Então, eu gostaria que os jovens, enfim, as crianças, tivessem cada vez mais o microfone aberto. Se a gente, de fato, né, tiver coragem de mudar alguma coisa e
queria deixar um registro, uma das coisas mais lindas que eu vi na sociedade foi a tua interpretação aqui, foi incrível, incrível, como a gente precisa, falei, puxa, é injusto a gente vir embora com essa imagem, né, porque foi mágico mesmo, obrigado. Cadê eu aqui? Agora, então, eu gostaria de chamar a Isadora para vir compartilhar um pouco do texto dela com a gente. Bom dia. Eu fiquei muito tocada pela fala de todo mundo. Eu acho que no meu texto a minha vontade era justamente de... Vocês estão me ouvindo, né? Só para... tá. A minha vontade era justamente conversar, e o tema é diálogo entre os diferentes, então era como despertar essa coragem interior de se olhar no outro e de se sentir presente no mundo, a ponto de enxergar os potenciais desse convívio, né? Eu faço ciências sociais, sociologia e política, então, para mim, é sempre um confronto muito forte, o diálogo entre diferentes, e é algo que me nutre muito. E ouvir as contribuições aqui me fez pensar também na qualidade de poder sempre se manter desperto, se manter atento, se manter maleável, e ao mesmo tempo manter esse centro que permite com que a gente se coloque no mundo como somos, e o que nos representa, né? E aí, enfim, esse diálogo é um exercício de manter a mente descansada, de manter essa serenidade, e ao mesmo tempo essa atenção, né? De enxergar os potenciais, e pelo que, para mim, caminhação representa isso também, né? De enxergar esses potenciais e ter a confiança nesses potenciais que vão desabrochar pelo tom da caminhada. E que certamente vai de encontro ao outro, né? Então, acho que eu não queria me alongar muito mesmo, porque no final o que ficou para mim desse processo de escrever e de ler e de ouvir é a importância desse exercício de se manter constantemente sereno e atento ao potencial de ser e estar no mundo, em toda essa integralidade. Então, acho que é isso. Obrigada, Isa. E eu vou dar uma palavrinha sobre a minha contribuição também, tanto na caminhação como no texto, né? Que foi escrever sobre construir a rede, né? Sobre criar laços, né? E é o que eu faço, né? Na caminhação, é o que eu faço lá em Sorocaba também, desde 2018 com o seminário. E eu achei muito interessante quando eu contei para a diretoria como aconteceu o primeiro seminário lá, né? Eu e o meu grande talento, que é a cara de pau, fui procurar lugares onde pudessem acolher essa minha vontade, né? Essa iniciativa. E eu sabia que se eu tivesse que pagar alguma coisa, eu não iria pagar para uma empresa, mas eu ia pagar para uma associação. Então, eu procurei associações que tivessem espaço que pudessem acolher. E eu não tinha nenhuma relação com a associação que me abriu as portas, e foi a Pastoral do Menor. E eles cederam todo o espaço, todos os equipamentos, a gente comprou o almoço deles, a gente cedeu bolsa. Então, assim, foi um vínculo muito incrível que aconteceu a partir de simplesmente ir lá e falar, olha, eu quero fazer isso, vocês podem apoiar? Isso pode beneficiar vocês também, né? Então, a gente teve mais de 20 educadores participando, esses educadores que atuam em todas as regiões de Sorocaba, né? Lá em Sorocaba, a pastoral tem diversas unidades, né? E deste processo, eu desenvolvi uma imagem dessa rede, né? Que ela é construída com 5 tramas. A principal delas, a mais grossa, é a energia.
construída por a gente falar para as pessoas. A gente não precisa ter uma ideia formada, né? A gente precisa ter a nossa vontade clara, porque a forma vai se dando conforme as pessoas vão chegando, né? Então, muitas vezes, as pessoas, quando chegam na caminhação, ficam assim, mas o que eu devo fazer? Aí eu falo, não sei, sai contando para todo mundo, e as pessoas vão te contando o que é para fazer, né? E muitas vezes, as ações que eu realizei, parte delas deu muito certo, porque quando eu estava pensando em desistir, porque sempre vem os desafios, né? Eu falo, não vou. Aí chega uma mensagem assim, nossa, eu estou orando por você, nossa, vai dar tudo certo, nossa, que trabalho incrível que você faz. E é uma coisa que vem totalmente fora, né, de contexto, assim, né? Não é que você está fazendo algo, mas chega quando você precisa. E aí vem essa injeção de ânimo, né? Então, essa parte energética é a maior de todas. Então, a gente comunicar o que a gente quer fazer é parte fundamental para a gente poder criar isso. Depois são as pessoas, né? Então, o que cada um tem de talento para contribuir, né? Qual a experiência que a pessoa pode trocar e compartilhar? Que prática que ela sabe e pode trazer? Os meus seminários sempre começam assim, eu continuo realizando eles. Eu tenho um tema, e esse tema, ele é intuído, né? Ele não é pensado materialmente, né? Mas é uma conversa muito grande, assim, com o que eu devo comunicar, né, no mundo. E desse tema, eu vou falando para as pessoas que eu quero fazer, e aí essas histórias dessas pessoas vão chegando. E é assim que se constrói a constelação de cada seminário. Depois das pessoas, vem os materiais e produtos, né? Então, se eu sei que eu preciso de um computador, de um audiovisual, de um microfone, de uma luz, se eu sei o que eu preciso, às vezes eu não preciso comprar, porque eu sei o que eu preciso e tendo essa clareza, os materiais e os produtos também chegam para a nossa realização. E o terceiro âmbito são as pessoas, né? São os serviços que elas podem oferecer. E, por último, o dinheiro. Então, assim, o dinheiro é a pontinha lá em cima da pirâmide, ou a pontinha do iceberg, né? Muitas vezes a gente empaca e não começa as coisas porque a gente quer uma ideia incrível, aí a gente quer escrevê-la no papel, aí esse papel vai aumentando, 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 a planilha vai ficando enorme, 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 a gente fala, não vai dar conta disso. E eu tive, há muitos anos atrás, um rompimento, inspirado muito pela motivação que a Evelyn me deu na minha formação em pedagogia curativa. E ela contava histórias tão incríveis, assim como a Uti, né? E eu ficava, como que você faz? Ela só falava assim, faça. Eu falava, mas como que eu faço para fazer isso lá também? Não sei o que. E ela falava, faça. E aí eu me encorajei muito e um dia eu chamei o Ideal. E falei, Ideal, você é incrível, você é maravilhoso, você é enorme. E eu sou muito pequenininha. A nossa relação nunca vai dar certo. Então, Ideal, eu te abandono e de agora em diante eu só vou fazer a minha parte. E foi assim que eu comecei a minha história na caminhação. Comecei simplesmente fazendo o que era possível e aí coisas incríveis foram acontecendo, nada por mim, né? Mas através de mim, né? Então, tudo que eu consegui realizar através da caminhação hoje foi porque eu mirei nesses aspectos todos, comuniquei e trouxe cada vez mais pessoas para realizar. Então, é essa a minha função dentro da caminhação, dar essa força, essa coragem para as pessoas e também ajudar com todas essas articulações, e é isso que eu esperei com o meu texto, assim, chegar no coração de vocês e entusiasmar muitas pessoas para fazerem parte do movimento, fazendo só. Faça. É isso. Eu gostaria de encerrar. Tá bom, mas é daqui a pouquinho. Depois da UT. É depois da UT. Tá bom, obrigada. E agora, para a gente encerrar, eu gostaria de convidar a UT, que além da nossa
idealizadora, é também a pessoa que escreve a parte fundamental, né? Que é sobre as ações, sobre cuidar da chama. E você pode aproveitar daí e já convidar a Kátia no final da sua fala. Sim, tá bom. Sim. Dá para escutar? Tá bom? Tá bom, né? Então, vou falar uma coisa bem pessoal, que hoje, quando eu acordei, falei, oba, hoje são 4 anos de caminhação. Que bom, né? Tantas pessoas que se juntaram, vai ter uma celebração, vai ter uma música, vai ter um cordel. Fiquei bem feliz. Só que então, depois, assim, não sei o que aconteceu, fiquei muito reflexiva. E estou até agora. Eu não sei por quê. Não sei se a serenidade foi demais para mim hoje. Não sei. Mas eu fiquei refletindo mesmo, algo assim mais profundo para mim, tá? Mas eu vou tentar ver aqui que foi realmente. Porque eu pensei assim, a caminhação é um movimento que surgiu na sociedade antroposófica. Ela tem a ver com a antroposofia, uma antroposofia sem fronteiras. Mas tem uma outra palavra, ela surgiu na minha cabeça, e não está querendo sair, que é antropoceno. Então, antroposofia e antropoceno. O que eu entendi desse antropoceno, que dentro de todo esse desenvolvimento do planeta, do cosmos, esse antropoceno é uma faixa tão pequenininha que onde o ser humano, o antropos, transformou o nosso planeta. Mas é uma faixa bem pequena, porque o resto foi feito por outras coisas, natureza e assim por diante. Aí, pensando naquilo que a Vaju falou, então, para mim, parece que o antropoceno, justamente o fato que o ser humano transforma o nosso planeta, foi feito construtivamente, como ele falou. Amazonas, a gente acha que nasceu assim, mas não foi. Foi justamente a partir do trabalho humano, do trabalho do antropos. Mas por que eu fiquei reflexiva? Porque esse antropoceno, no momento, não sei quantos anos, 100 anos, mas cada vez mais está justamente destruindo aquilo que foi feito antes. E não só aquilo que foi feito pelo antropos, pelo ser humano, mas antes também. Então, eu fiquei pensando, qual que é o papel da antroposofia nesse antropoceno? E será que, então, esse movimento que surgiu aqui, que chama caminhação, é um dos movimentos que possa contrabalançar aqueles efeitos negativos que acontecem nesse antropoceno? Será que o papel da antroposofia é isso? E será que dentro disso, a caminhação, justamente que é uma antroposofia sem fronteiras, que se junta com outros nesse encontro ativo, né? Que se junta com outros para, por exemplo, aqui no Brasil, no caso, fazer com que a parte negativa da ação do ser humano possa não vingar, que vinga aquilo que é positivo. E lógico, eu fiquei bem feliz agora, né, vendo assim que tem muitas pessoas aqui presentes, mas eu também sei que tem muitas outras pessoas que estão na vida ativa aqui no Brasil, que estão nesse sentido transformando no sentido positivo aquilo que é aqui nossa terra, Brasil, que antigamente chamava Pindorama. Então, meu desejo, acho que é esse mesmo, que cada vez mais a gente tenta juntar pessoas com coragem, com serenidade. Eu adoro aquilo lá que você falou, da ira santa, porque dentro do meu coração vive muita ira santa também. Eu adoro essa palestra do Steiner. Então, coragem, confiança na vida, confiança que sim, que nós vamos poder fazer algo, né? Para os jovens, para os velhos, para todos. Podemos sim, confiança, serenidade, já falei, coragem, né? E
mas dentro de um ideal que é grande, mas a gente não pode pensar que a gente vai alcançar esse ideal grande, mas a gente tem que fazer passos, né? Primeiro passo, segundo passo, porque uma vez que a gente fez o primeiro, a gente pode fazer o segundo, né? A caminhação é caminhar. Caminhar para quê? Para se encontrar com o diferente, se encontrar com o diverso, se encontrar para o quê? Só para falar? Não. Para depois atuar, porque caminhação, ação. E aí eu fiquei muito feliz antes de ontem, quando o pessoal de Piracicaba me falou de uma ação que surgiu a partir da caminhação, e eu acho que eles vão contar isso agora, né? Obrigada. Então, Ruth, muito obrigada, querida, sempre, por toda a sua colaboração. E agora a gente quer convidar a Kátia, a Mari, que está aí, o pessoal de Piracicaba. Quem está, Mari? Pode abrir seu microfone, querida, por favor. Olá, estão me ouvindo? A gente não está ouvindo aqui. Não? Agora, pera, você mudou aqui na função, Isadora? Eu não sei, por favor. Espera só um pouquinho para a gente ouvir você aqui. Tá. Agora Tá. sim. Me escutam? Sim. Sim. Então, bom dia a todo mundo. Bom dia, pode falar. Deixa eu ver se parece que está dando um eco. Parou. Deixa eu sair aqui. Bom, a gente caminha São Piracicaba, acho que a maioria de vocês sabe da nossa trajetória, né? Que lá em 2019, o Caminha São Piracicaba se juntou para realizar esse projeto, essa caminhada com a Casa do Hip Hop, que era uma instituição da qual eu tinha muita afinidade aqui na cidade, já trabalhava com eles, mas também na escola Novales, Waldorf Novales. E quando eu fui convidada pela Kátia para olhar para esse projeto, para o Caminhação, entender como tudo isso podia acontecer aqui em Piracicaba, né? Fui convidada pela Kátia, mas a princípio o ramo aqui de Piracicaba é que estava puxando. Então, os encontros foram realizados lá no ramo, então todas as pessoas que desenvolveram estavam envolvidas com o ramo, né? E aí, a ideia que eu sugeri naquela época foi que a gente fizesse, então, essa caminhação junto à Casa do Hip Hop. Porque, embora a gente pensar na cultura e na narrativa seja um pouco distante, assim, talvez, né, parece, da antroposofia, mas é muito próxima da caminhação. E deu tudo muito certo, assim, foi um processo muito bonito, que se desenvolveu de uma forma muito bonita, e eu diria que a gente teve a honra de ver esse encontro aqui em Piracicaba. O Bira, que é o presidente da Casa do Hip Hop, Casa do Hip Hop já tem um trabalho de 20 anos aqui na cidade. Então, ver esse encontro do Bira, que é uma pessoa que nasceu para estar junto à comunidade, desenvolver projetos de bem-estar social, de bem viver, né, de educação, de saúde. E ter esse encontro com a UTE foi uma das coisas mais bonitas e emocionantes que eu poderia ter vivido, né, e acho que todas as pessoas que puderam ver isso. Só que esse encontro rendeu, assim, gerou frutos no sentido, a gente teve a pandemia, nós gostaríamos de ter desenvolvido mais coisas, então todos vocês que participaram da primeira caminhação, a gente sabe, né, que no finalzinho de 2019, 2020, a gente ficou todo mundo ali dormindo de alguma forma, mas nesse retorno lá em 2021, a gente já conseguiu esboçar algumas coisas. Eu acho que em 2020 a gente até trabalhou na biblioteca da Casa do Hip Hop, com segurança, máscaras e a caminhação, né? Já estava junto de alguma forma. E, claro, que nas campanhas, porque durante todo o período de pandemia, a Casa do Hip Hop foi uma das maiores mobilizadoras de campanha, assim, de ajuda para as famílias e pessoas, enfim, em situação de necessidades, assim, extremas, até de álcool, de água.
e comida, e a caminhação foi uma ponte, foi um link para que a gente endossasse isso. Então, por exemplo, a Kátia, no condomínio dela, começou o movimento de todos os sábados fazerem bolos. As famílias faziam bolos e aí ia levar para casa do hip hop. Nem sei, a Kátia está aqui, mas eu estou só querendo trazer isso para vocês entenderem como a caminhação ela continua viva. Ela existe uma chama que eu acho muito difícil de apagar, embora às vezes ela ali está um pouquinho mais fraquinha, mas ela é muito difícil de apagar, porque é só para entender o quanto ela aqui em Piracicaba se manifestou com iniciativas muito diferentes, diversas. Então foi através desses bolos, da própria arrecadação de alimentos, campanhas em supermercados, foi através de uma sopa que acontece todos os sábados, que algumas instituições que varejão, assim, doam suprimentos para fazer uma sopa. Até hoje não parou. Então, algumas famílias, começou aqui, né, nesse coraçãozinho aqui de Piracicaba do Caminhação, mas foi se alastrando. Então, hoje, atualmente, essa sopa ainda é feita, mas por outra família, outras pessoas que não tenham uma ligação direta com Caminhação. Bom, aí vou fazer esse recorte, vou trazer este ano, que a gente acordou 2023, se reunindo aqui, eu, Kátia e Helena, e pensando como viver o Caminhação em 2023 aqui em Piracicaba, que outras formas. O que nos ocorreu, que uma das mais importantes seria retomar lá em 2019 o desejo do Bira de conhecer a Monte Azul. Então, a gente se mobilizou e fez com que isso pudesse acontecer. Então, a gente fretou um ônibus e juntamos os alunos do 11º ano da Escola Waldorf Novalis, que vão viver esse ano o estágio social, com o professor Silvio Aranha. Então, esses alunos, com alguns professores da Escola Novalis, com alguns membros da Casa do Hip Hop, a gente fretou um ônibus e a gente foi passar um dia na Monte Azul. E foi muito especial, foi um encontro muito bonito, muito emocionante, foi uma troca muito rica e onde as coisas vão fazendo mais sentido do que a gente imagina, né? E, bom, ao final disso, a gente continuou pensando, tá, então agora esse encontro já foi promovido, conhecemos, cada um conhece a sua realidade, as partes, assim, isso nos é muito sensível, foi muito precioso ter tido essa oportunidade, mas o que a gente pode promover a partir de agora, enquanto caminhação? E aí, o professor Silvio, que levou esses alunos, como eu disse, ele vai fazer, o semestre vai ser do estágio, de aula de estágio social. Então, a gente retomou a Casa do Hip Hop, esse encontro com Bira, para a gente entender de que maneira, de que forma esses jovens do 11º ano, a caminhação e a Casa do Hip Hop, como que isso podia acontecer. E na quinta-feira foi a nossa reunião, uma reunião entre eu, a Kátia e a Helena, representando a caminhação, o professor Silvio Aranha e o Bira. E aí, a gente só sentou para conversar, bom, e aí, o que podemos fazer? Qual o horário dessas aulas? Qual o perfil de jovens? E vai conversar, vai, vem. E a Casa do Hip Hop, ela tem uma unidade já estabelecida, então, há 20 anos num bairro aqui de Piracicaba, mas ao longo desses 2 últimos anos, ela fez mais 2 bases em outras extremidades da cidade, em bairros periféricos, né? E uma dessas casas nova chama Ladeira, Espaço Ladeira. E a gente falando sobre esse espaço, Bira trazendo, porque cada casa dessa tem atividade praticamente de segunda a segunda, tanto para os jovens, para as crianças, para as famílias, tem muitas atividades, tipo corte e costura, capoeira, música, desenho, dança, basquete. Bom, e aí tudo foi se enquadrando, se encaixando,
que foi levando a gente mais para perto dessa Casa Ladeira, desse novo projeto, que tá, eu acho que ele existe há 1 ano, mais ou menos. E aí o Bira falou, bom, a gente tem esse lugar, parece que tá mais apropriado para a gente fazer esse trabalho com os jovens de lá e os jovens da escola, por causa do horário, faixa etária, tal. Mas ele também trouxe para a gente um elemento que, não sei, a Kátia pode até complementar, não sei se ela vai conseguir falar, que ele está na estrada, mas trouxe um elemento muito interessante, eu acho que... Bom, ele diz que lá nesse lugar, do lado da Casa Ladeira, tem essa rua, essa região, que chama Jardim Glória, há mais ou menos uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, um frei, que é o Frei Erasmo Sigrist, acho que é assim que se pronuncia, ele foi morar lá, num barraquinho de madeira. E esse frei, ele começou a fazer um trabalho social naquela região, com aqueles moradores. E então ele passou muitos anos lá, fazendo todo um trabalho de moradia, alimentação, assistência básica de saúde, enfim, num barraquinho de madeira. E ele morreu lá. E lá ele morreu. E aí a Casa Ladeira, o Espaço Ladeira, é ao lado, faz parede com o barraquinho do Frei. E todo o entorno da comunidade, onde agora o Bira e a Casa do Hip Hop estão trabalhando, é justamente onde esse Frei trabalhava. A senhorinha, a senhora Joaninha, que trabalhava com o Frei, agora trabalha com o Bira. Ela é muito senhorinha, ela tem mais de 80 anos, mas dá esse suporte para ele, a família dela, né? Então, em determinado momento, Bira falando desse lugar, contou essa história, daí a Kátia falou, mas está a 9 minutos daqui, porque a Kátia já estava assim, né, no celular, procurando o endereço para saber o quão longe seria. Vamos lá? E a gente foi. E foi, olha, eu me ouso dizer que foi um espaço-tempo, assim, de parecer que a gente estava em outro lugar, em outra cidade, não tem explicação, a gente cortou, assim, a periferia, né, e, de repente, a gente chega na boca de uma ladeira, assim, realmente, cheia de palmeiras e de árvores, e lá no fim da ladeira tem uma igreja, e no meio dessa ladeira tem o Espaço Ladeira, tem a casinha do Frei, rodeada, assim, por dezenas de palmeiras, assim, gigantescas, que o Frei plantava. E aí a gente acabou conhecendo esse lugar, né? E foi muito tocante, foi muito especial essa conexão. Bom, eu contei toda essa história porque eu acho importante contextualizar vocês desses detalhes tão bonitos e ricos, porque, como a Ute falou, a caminhação ela se faz caminhando. E como a Aline falou, faz. Porque me dá a sensação, a gente já teve essa sensação, nossa, o que a gente faz? É caminhação Piracicaba e nós sozinhas a gente leva tudo isso? Não. Na verdade, eu acho que a gente pode ser o elo que faz os links, essas posturas muito conscientes dos espaços antroposóficos da nossa cidade, no caso aqui, a Escola Waldorf Novalis, com esses outros espaços de caminhada social, do bem-estar, do bem-viver dessas pessoas, das comunidades, né? E assim está se dando, está se construindo, de novo, a gente tecendo aqui a caminhação em Piracicaba, agora com essa nova perspectiva. E aí, eu queria fazer eu refleti muito de quinta-feira para cá sobre isso, o quanto uma escola Waldorf e o quanto a caminhação ela pode dar um suporte para essas aulas de estágio social, para a religiosidade, de alguma forma eu acho que a caminhação ela tem essa função de, às vezes, a gente, sabe, cutucar assim, oi, bater aqui na sua porta e falar tudo isso que acontece no seu entorno, para além, né, desse espaço
Waldorf antroposófico, assim. Bom, eu gostaria muito que a Kátia pudesse falar um pouquinho. Não? Sim? Acho que, na verdade, acho que você já falou toda a história. Eu estou no carro, vamos ver se minha conexão permite. Acho que a única coisa que eu gostaria de dizer é que nós fizemos mais um enlace, né, mais uma trama, e mais um encontro, e a partir de agora, no próximo semestre, nós vamos desenvolver um projeto, né, os jovens da nossa escola, os jovens dessa comunidade vão desenvolver um projeto, a UTI será a nossa madrinha, né, juntamente com o Bira, então nós estamos organizando encontros aqui, pretendemos ressignificar a história desse Frei, porque desde que ele morreu em 1998, nada mais foi feito, o bairro não tem nenhuma iniciativa social, não tem organização de bairro, não tem nada. Então, os frutos plantados por esse Frei, que transformou aquela comunidade, assim como o UTI transformou Monte Azul, como o Bira transformou comunidades aqui em Piracicaba, esses frutos ficaram lá, né? Essas sementes ficaram lá. E agora a gente tem a oportunidade de dar continuidade a essa história, estudar a biografia desse Frei, promover atividades, né, sociais nessa comunidade, unindo, né, o nosso mundo antroposófico, de movimento antroposófico aos outros movimentos, movimento hip hop e outros movimentos comunitários e sociais. Então, só para finalizar, acho que é isso. E agradecer a oportunidade, o UTI nos convidou para contar esse impulso exatamente para a gente entender que não precisa saber a priori o que nós vamos fazer, né? Nós precisamos confiar no encontro e, a partir do encontro, deixar, né, que as sementes, que os frutos, né, germinem, frutifiquem, para que a gente possa agir no mundo com o outro. Então, acho que é só isso. É só agradecer e finalizar. Muito obrigada. Estão me ouvindo? Beleza. Obrigada. Estão me ouvindo, né? Então, quero muito agradecer, né? Todo mundo que falou aqui um pouco. Eu e o Uti, a gente está indo dia 2 de setembro lá, reforçar, botar nossa lenha na fogueira, né? Para levar mais calor e amor para Piracicaba, né? Contar também que a gente vai iniciar a localidade lá de Niterói com a Isabel no dia 12 de agosto, né? E dias 25, 26 e 27 a gente está lá em Arembepe. Então, o pessoal de Lauro de Freitas, Salvador, todo mundo convidado aí para chegar. Pessoal de Maraú também, não sei se estão aqui, mas Maraú é uma nova localidade que também, lá Barra Grande, Bira está se conectando, né? Eles estarão lá no seminário também, falando da cartilha antirracista que eles fizeram na escola. Então, assim, estamos retomando, né? Reacendendo, não reacendendo, né? Deixando maior a chama, né? Porque nesses tempos de distanciamento social, a gente precisou cuidar, né, da chama e fazer o que era possível, né? Mas se a gente conseguisse mantê-la viva dentro de nós, quando tivesse oportunidade, a gente poderia expressá-la no mundo. E agora, a última coisa que eu gostaria de contar para vocês, deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Que é o nosso e-book, né? Então, ele já está disponível lá na página da caminhação, no site, né, da Sociedade Antroposófica. Se o André puder colocar também o link no chat, e vai ficar salvo também na descrição do vídeo do YouTube também posteriormente, que esse vídeo está ficando gravado no YouTube e pode ser acessado por lá também. E lá a gente, né, traz todos esses textos falando, né, dos aspectos externos e internos a partir de falas muito pessoais, né? Porque é isso, a gente conta da nossa história e vai reverberando em outras histórias, cada um vai construindo a sua. E a nossa intenção de hoje é a gente lançar uma campanha, porque
a gente começou essa história assim, a gente vai fazer um e-book, quem vai fazer o e-book? Eu sei fazer o e-book, mexo no Canva, faço isso, tá tranquilo, já fiz tantas coisas assim. Aí a coisa foi crescendo, foi ficando maravilhoso, incrível, e a gente, né, teve a designer que fez esse trabalho aqui, incrível de imagem, diagramação, entrou revisor, entrou um monte de gente, e o que era para ser uma coisa que a gente achou, né? Que ia ser pequenininho, né? Só faça, o que a gente vamos fazer um e-book, né? E a coisa foi ficando grande, maravilhosa, e por ele ter ficado tão lindo, incrível, ele está com 98 páginas, né? Então tem bastante conteúdo mesmo. A gente quer fazer uma campanha de pré-venda, né? A gente vai lançar por 15 dias essa campanha, então inicia hoje até o dia 13. A nossa meta é chegar no valor mínimo, né, de tiragem, e você pode contribuir com um valor, né, de 25, 35 e 50 reais, e você pode escolher também quantas unidades você quer adquirir. Então, o André também vai deixar esse link aqui, fácil, né? Abre aí, /livro caminhação, e vocês podem entrar lá, preencher o formulário também, quem está aqui presencial, a gente pode, né, fazer essa troca aqui, e a gente espera muito poder tornar isso um material, né, muito cutucado pela UTI. Não vai ter livro impresso, a gente não sei, tá. A gente adora os desafios que a UTI coloca para a gente. Então, essa campanha a gente gostaria de convidar vocês também para mobilizar outras pessoas para chegarem, né? Porque não é só um investimento, ganho presente de volta. Então, é algo que tem um valor muito importante para a gente, tá bom? Quero agradecer a todas e todos aqui presentes, a vocês que estão aí, gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Se a gente olha, né, para a nossa biografia, assim, 4 anos, muito simbólico esse encontro aqui, da gente poder seguir, né, caminhando, indo cada vez mais distante. Alguém quer trazer alguma contribuição? José, Sônia? Não? Então tá bom, gente. Para encerrar, eu vou só retomar aqui nosso lembrete aqui, né, do Steiner. O discípulo do oculto considera o prazer apenas como um meio de enobrecer-se para o mundo. O prazer é para ele um explorador que o ensina sobre o mundo. Mas após o ensino, mediante o prazer, ele caminha em direção ao trabalho. Não aprende a fim de acumular o aprendido como seu tesouro de sabedoria, mas sim para colocar o aprendido a serviço do mundo. Essa é a caminhação. Muito obrigada.